Saudações de Cristo Jesus, e hoje eu quero meditar com você uma palavra sobre o quê? Sobre sacrificar aquilo que você mais gosta, mais ama, para fazer a vontade de Deus. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu quero ler para você em Gênesis 22, sobre Abraão, quando ele é provado por Deus. Aí Deus fala com ele no versículo 1 em diante. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Uma palavra forte. Nós sabemos que Isaque era filho da promessa, né? Abraão não pediu, nem Sara, e apareceu os anjos ali e falaram que ia nascer, né? Porque eles tiveram o outro filho, né? Com a concubina, o Abraão, e não contava que teria, mas veio Isaque. Antes foi Ismael. Daí o que aconteceu? Deus pediu para ele oferecer. Quem sabe passou pelo pensamento de Abraão: Deus me deu, Deus pode tirar, é dele. Porque ele era um homem de fé e conhecia Deus. Mas quantas vezes nós temos que sacrificar talvez aquilo que nós mais estamos apegados, mais gostamos, né? Amamos, para poder servir a Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Tanto no relacionamento como em negócios. Em relacionamento a dois, eu tinha pedido para Deus algo, uma pessoa que teria todas as qualidades. A princípio, essa pessoa apareceu para mim. Mas um dia, com uma atitude só, eu sempre orando a Deus, será que é? No conhecendo, com uma atitude só que essa pessoa tomou, deu para mim perceber, né, que eu iria sofrer na velhice. E aí eu fui pedindo para Deus mais sinais. E chegou um dia que foi um sinal muito forte. E eu abandonei contra minha vontade o relacionamento. Mas para agradar a Deus também. Porque Deus falou comigo. E eu saí do Rio de Janeiro com passagem comprada de avião para Pernambuco. Quando estava no aeroporto, o Espírito Santo falou: você vai para o sul. Fui lá, lembro que eu paguei R$450 para mudar minha passagem e vim para Santa Catarina, sem saber por quê. E os meus amigos que estavam ali para embarcar junto disseram: você é louco? Você é louco? O que é isso? Mudar do norte para o sul? Do nordeste para o sul? Eu falei: Deus mandou. Chegando aqui, meu pai e minha mãe me convidaram para um culto no dia seguinte. Tinha um churrasco lá, primeiro culto, depois tinha um almoço. E fui. E lá Deus falou: meu servo, aquilo que se me pediu, vem me pedindo há 8 meses. Ainda esta semana eu vou te mostrar. E Deus mostrou. Na terça-feira, à noite, no meu retorno. E aí eu tive que tomar atitude. Mesmo com o coração doendo, eu tive que tomar uma atitude. Então, Deus é tremendo. Basta você obedecer. Há casos também que eu estava fui caminhando, sabendo que eu estava errado, caminhando, continuei. Eu falei que o Espírito Santo não vai deixar eu fazer isso, não vai deixar, mas eu continuei.
porque eu cria, era uma briga da carne com o espírito, sabe? Mas eu fui indo. Quando chegou próximo de acontecer, houve algo que deu errado. Assim, momentâneo. O que aconteceu? Por dentro me regozijei e agradeci ao Espírito Santo. Então, eu contei isso para um pastor meu de São Paulo, e ele falou: irmão, isso é perigoso demais, você foi longe demais. Mas eu sei em quem tenho crido, eu sei. Tudo era testes, né? São coisas de loucuras, mas de quem crê em Deus, né? Nós somos chamados de louco. Então, às vezes nós temos que sacrificar aquilo que nós mais amamos para seguir a Deus. Ou seja, largou às vezes daquilo. Vamos começar aqui. Você que vive com a sua família, ainda o próximo, às vezes você tem que abandonar de estar perto para poder servir a Deus. E tem que tomar uma atitude. Às vezes você tem que largar de um negócio que você está fazendo que lá na frente vai te prejudicar. Por isso que nós temos que orar para ter discernimento do Espírito Santo. E Deus, às vezes, cobra a nós aquilo que nós mais amamos, aquilo que mais nós achamos que precisamos. Só que Deus supre você muito mais do que você já tem. É só você obedecer. E essa experiência eu tenho. Sempre, quando eu sacrifiquei algum negócio, doeu para mim sair, para deixar, mas a minha vida melhorou e mudou muito. Então fica isso para você. O Abraão ali, Deus pediu o filho dele, da promessa, e ele foi. Só que na hora, ele foi indo. Na hora, quando ele ia sacrificar, Deus falou: Abraão, não faças tal. E ele já no caminho falou, quando seu filho perguntou: mas cadê? Nós estamos com a lenha, com tudo aqui, e cadê o cordeiro? Daí ele disse: Deus proverá. Olha a fé. Deus proverá. Porque ele sabia, só que ele não deixou de ir, ele continuou caminhando, continuou indo. Porque se parar, pode vir outros pensamentos, outras decisões. Não, ele foi fazer, ele foi obediente, foi indo. E você, quem serve a Deus é assim, ele vai indo, vai fazendo. Ah, chegou um momento que Deus mandou parar, você para. É algo muito esquisito, né? Às vezes a gente fica pensando, mas coisa de Deus é loucura. É loucura. É assim que se serve a Deus, né? Então, fica isso para sua meditação. Muitas vezes você vai ter que sacrificar ou deixar daquilo que você mais gosta por causa de Deus, por causa da palavra de Deus. Só que é um negócio muito bom, viu? Você vira ele, não tem explicação. Que Deus o abençoe.